Salvete discipuli! Bem-vindos de volta. Nós temos agora a segunda unidade para estudar. Nós vimos já na nossa primeira unidade, apenas para relembrar, a primeira declinação de cinco padrões de declinações que nós temos no latim. E a nossa primeira declinação que nós vimos na nossa primeira unidade, ela basicamente é composta por substantivos femininos, com alguns poucos substantivos masculinos também, mas no geral substantivos femininos, cuja principal característica é que a terminação do caso genitivo é em E, AE, certo? Então, a primeira declinação normalmente termina em A breve, no caso nominativo, e em E, no caso genitivo singular. Nós iremos agora ver a nossa segunda declinação. E a nossa segunda declinação, ela é formada por substantivos que têm o genitivo singular em I. Lembrem que a principal distinção que nós fazemos entre as declinações é justamente a forma do genitivo singular, uma vez que a forma do genitivo singular é diferente para todas as cinco declinações. Então, no caso da segunda declinação, nós temos, na sua imensa maioria, substantivos masculinos e também alguns substantivos neutros, que nós veremos na nossa terceira unidade. Nós temos ainda alguns poucos substantivos femininos nesta declinação também. Mas pensem majoritariamente em substantivos masculinos e substantivos neutros. E com relação aos nossos substantivos masculinos da segunda declinação, nós temos aqueles que terminam no nominativo singular em us, como é o caso da palavra servus. E nós temos aqueles que terminam no nominativo singular em como em puer ou liber. E em ir, apenas um substantivo nesta categoria, que é o substantivo vir, homem, varão, homem, certo? Sexo masculino. Então, esta declinação nós veremos também que ela tem substantivos neutros e serão vistos apenas na terceira unidade. Vamos ver agora o nosso padrão, o nosso paradigma para os substantivos masculinos da segunda declinação, que terminam no nominativo singular em us. O nominativo, como nós vemos aqui nessa tabela, é singular em us ou não tem uma terminação específica, certo? O genitivo singular termina em i, o dativo singular o ablativo singular o também, o acusativo singular o nominativo plural i, o genitivo plural orum, o dativo plural is, o ablativo plural is e o acusativo plural os. Vamos fazer algumas observações aqui com relação a essas terminações da segunda declinação. Primeiramente, observe que, assim como ocorre na primeira declinação, a forma do genitivo singular é a mesma do nominativo plural. No caso da primeira declinação, a forma era e. Aqui nós vemos que a forma é i. Então você deve ficar atento, porque existe essa ambiguidade e você precisa definir pelo contexto a que caso se refere a palavra que termina em i na segunda declinação, se ao genitivo singular ou ao nominativo plural. A segunda coisa que nós observamos aqui é que o dativo singular e o ablativo singular têm a mesma terminação, o. Também nós precisamos ficar atentos para decidir pelo contexto qual o caso que se tem em mente,
em determinado uso da palavra dentro de uma oração. E uma terceira observação é com relação à forma do dativo plural e do ablativo plural em is. E aqui a observação, na verdade, é dupla, porque assim como nós observamos que são formas também iguais para esses dois casos, na segunda declinação, nós também trazemos à nossa memória que essas são as exatas mesmas formas desses dois casos na primeira declinação. Então nós temos aqui uma ambiguidade dupla. Você tem que, ao mesmo tempo, diferenciar os dois casos, dativo e ablativo, e você tem que diferenciar também as duas declinações. É importante você saber que quando você encontrar uma palavra que termina com is, você precisa saber se essa palavra pertence à primeira ou à segunda declinação, e você precisa saber, pelo contexto, obviamente, se essa palavra está no caso dativo ou no caso ablativo. Alguma outra observação aqui? Observe que a forma do acusativo singular e do acusativo plural, embora seja diferente da primeira declinação, ela também tem uma certa semelhança. Na primeira declinação, a forma do acusativo singular é am, e na segunda é Muda apenas a vogal, mas a consoante M está presente nas duas declinações. Da mesma forma, a forma do acusativo plural na primeira declinação é as, e na segunda é os. Então veja que o M é a característica do acusativo no singular e o S é a característica do acusativo no plural para ambas as declinações. No caso do genitivo plural, nós lembramos que a forma do genitivo plural na primeira declinação é arum, e aqui é orum. Então também houve apenas uma mudança na vogal. Isso é importante porque vai facilitar o nosso reconhecimento dessas estruturas ou dessas terminações na frase. Quando você encontrar a arum ou orum, você vai lembrar do genitivo, seja na primeira ou na segunda declinação. Então vamos ver agora aqui o nosso paradigma. Nós temos uma palavra que servirá de paradigma, que é a palavra servus. Então vamos lá. Servus, nominativo singular, significa o servo ou o escravo. A palavra servus, nós veremos no nosso vocabulário, ela é melhor traduzida como escravo, embora no nosso livro-texto ela seja traduzida como servo. Genitivo singular, servi, do escravo ou do servo. Dativo singular, servo, para ou ao servo. Ablativo singular, servo, do, com, no, pelo servo. Acusativo singular, servum, o servo. Nominativo plural, servi, servos. Genitivo plural, servorum, dois servos. Dativo plural, servis, para ou aos servos. Ablativo plural, servis, dos, com, nos, pelos servos. E o acusativo plural, servos, servos também. Então esse é o nosso paradigma. Você tem que ser capaz de reproduzir esse paradigma sem olhar para essa tabela aqui. Você não irá aprender latim se você não tiver muito bem firme na sua memória a forma desses paradigmas, tanto da primeira quanto da segunda declinação e das demais que nós iremos ainda estudar adiante. Temos agora aqui um outro paradigma, que é da palavra puer, que significa menino, criança. E nós percebemos que a palavra puer tem exatamente a mesma forma da palavra servus.
com apenas uma exceção, nominativo singular. Observem que puer não tem a terminação em us, como é o caso do nominativo de servos. Com exceção dessa forma do nominativo singular, você vai ver que exatamente é a mesma forma em todas as outras declinações, em todos os outros casos. Pueri, puero, puero, puerum. Pueri, pueri, puero, puero, puerum. Pueri, puerorum, pueris, pueris, pueros. Então, atentem apenas para essa forma do nominativo singular. Você vai encontrar diversos substantivos que têm essa terminação em ER. Liber, ager. Então, você precisa ficar atento para o fato de que esses substantivos pertencem à segunda declinação. É isso que você precisa saber. Eles são da segunda declinação, portanto, eles seguirão o mesmo paradigma de puer e de servos, com exceção do nominativo singular.